a todos que se fazem presente aqui na nossa sala virtual. Hoje, o terceiro dia do nosso encontro formativo e de animação para a campanha da Fraternidade 2024. Somos todos irmãos e irmãs. A nossa gratidão a todos vocês que hoje se reúnem conosco para poder, juntamente com o irmão Denilson Mariano, trabalhar um pouco a última parte, que é o agir. Então, a nossa saudação ao Dom Ayrton José, é o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Mariana, atual vice-presidente do Regional Leste 2, que compreende o estado de Minas Gerais, composto por 28 dioceses. No primeiro dia, nós tivemos a presença de Dom Joel, é o secretário do nosso regional. Ontem, no segundo dia, a presença de Dom José Carlos, bispo, arcebispo de Montes Claros e presidente do regional. E hoje, Dom Ayrton nos alegra com a sua presença. Dom Ayrton, quero então passar a palavra ao senhor para nos dar as boas-vindas e nos dar a bênção inicial. Nós temos aqui a oração da campanha da fraternidade, e nós podemos aqui também apresentá-la para que todos nós possamos rezá-la. Dom Ayrton, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Rodrigo. Boa noite a todos. Essa oração da campanha da fraternidade, ela pode ser disponibilizada aqui, não é? Para Sim, sim, rezarmos juntos. O senhor consegue? isso. Isso. Então, inspirados nesta oração da campanha da fraternidade para o ano que vem, para o ano de 2024, nós queremos, então, iniciar este encontro com o coração aberto, alegre, porque nós estamos nos preparando sempre, nos preparando para participar da construção de tudo aquilo que é bom para nós, para os irmãos e irmãs, e de modo especial neste tempo em que a solidariedade humana é exigida de modo muito, muito forte por causa dos conflitos, da guerra e tantos males que a sociedade hoje, que o mundo hoje vive. Quero saudar a todos, né, cumprimentando os irmãos bispos que estão aí. Não, eu não tenho aqui, não dá para ver todo mundo, vejo que Dom Roberto. Saudar a todos os fiéis leigos que estão participando também e que constituem um grupo de grande importância para a efetivação da campanha da fraternidade, seja para o acompanhamento dos trabalhos, depois seja nas consequências da vida cristã, inspirada pela campanha da fraternidade de cada ano. Se não fossem os nossos leigos, leigas, nós não teríamos tanta facilidade não para levar avante os projetos da campanha da fraternidade a cada ano. Então, eu gostaria de, inspirados, então, nesta oração também, convidar a todos para fazermos juntos. A fraternidade, no ano que vem, trata da amizade social, e o lema, tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, vós sois todos irmãos. Esse é um tema muito, muito próprio de São Mateus. Somos filhos e filhas de Deus e estamos irmanados para dar um testemunho convincente da nossa fé. Vamos então rezar juntos a oração da campanha da fraternidade do ano que vem, para então iniciar este encontro nosso, que certamente trará inspirações novas, porque vamos ver aí a prática, não é? O fazer aquilo que é da vontade de Deus, cumprir o projeto de Deus, nosso Pai. Rezemos juntos, então. Deus Pai, vós Nós criastes temos todos os seres todos os seres humanos humanos com a mesma com dignidade. dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição de vosso Filho Jesus, Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social
e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que este nosso encontro, de fato, seja uma preparação do nosso coração, uma preparação da nossa prática também, para ajudarmos nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, comunidades, movimentos, associações, organismos, ajudar todos a participarem com vivacidade e com firmeza dos encontros de preparação da campanha da fraternidade do próximo ano. E que nós sejamos, de fato, sejamos capazes de partilhar toda a experiência que nós vivemos na preparação da campanha da fraternidade, que depois devemos colocar na prática do acompanhamento dos grupos, das pessoas e de nossas comunidades. Todos se sintam bem acolhidos, bem-vindos. Vamos então aproveitar bem desta noite, dessa reflexão, que nos vai possibilitar dar passos significativos na prática da nossa fé, no testemunho da nossa fé. Uma boa noite a todos, vamos continuar e ao final nós vamos então também rezar juntos, agradecendo a Deus este tempo de preparação para a campanha da fraternidade do ano que vem. Obrigado, Dom Ayrton, pela motivação inicial do senhor. Queremos aqui, então, mais uma vez, lembrar que este nosso encontro tem aqui a participação e envolvimento das nossas dioceses, através dos bispos, dos leigos, presbíteros, irmãos e irmãs consagrados e consagradas, coordenadores das pastorais e dos movimentos e organismos em nível do Regional Leste 2. Esta nossa atividade é uma organização do Regional Leste 2 em parceria com a PASCOM Leste 2, que tem nos ajudado na divulgação, no encaminhamento, para que pudesse chegar esta proposta às nossas comunidades, às pessoas de fé. Então, a nossa gratidão à PASCOM e na pessoa da Amanda, a sua coordenadora no nosso estado de Minas Gerais, e o bispo-presidente Dom Joaquim Moll. O método que nós estamos utilizando desde o primeiro dia é o método ver, iluminar e agir. Primeiro dia, tivemos a presença do padre Jean Paul. No segundo dia, a presença do irmão Denilson Mariano. E hoje, no terceiro dia, novamente, com o irmão Denilson Mariano. Quero mais uma vez também lembrar a todos e todas que hoje mesmo, após o término desta nossa atividade, os 3 encontros que são gravados serão disponibilizados a todos nós. As pessoas que quiserem depois retomar para poder relembrar algum tema, algum aspecto que foi trabalhado e deseja reforçar. Às vezes, como ontem algumas pessoas me perguntaram, Padre Rodrigo, nós podemos utilizar esta gravação nos nossos encontros formativos na diocese, na comunidade, em alguma pastoral e movimento? Olha, fiquem à vontade. Esta nossa atividade é justamente para nos ajudar a fomentar outras tantas atividades onde nós nos encontrarmos. Então, fiquem à vontade para utilizar esta formação que o nosso irmão Denilson Mariano e o padre Jean Paul têm nos abrilhantado. E a nossa gratidão, mais uma vez, ao irmão Denilson Mariano, que hoje está presente conosco. Então, seja muito bem-vindo, Denilson. Fique à vontade,
a casa é sua. No primeiro dia nós tivemos aí esse despertar, né? Uma palavra forte que o padre Jean Paul utilizou, despertar para o valor e a beleza da fraternidade, né? E ontem o Denilson Mariano nos provocou a deixarmos ser iluminados por Jesus Cristo e também provocados por Jesus e pelo seu Evangelho. Irmão Mariano, fique à vontade, a sala é do senhor. Obrigado, Padre Rodrigo. Uma boa noite aí a Dom Ayrton, Dom Roberto, Dom Darcy, a todos os cristãos leigos e leigas presentes nessa sala e todos aqueles que depois, posteriormente, vão participar desse momento. Gostaria, antes da gente entrar, né, assim, fazer, né, nós vimos aí o primeiro dia, que foi assim, esse olhar à realidade, contemplar a realidade que nos desafia, e ontem iluminar essa realidade com esse projeto de Jesus, né, que é a fraternidade universal, porque somos todos irmãos e irmãs, Dom Ayrton lembrava logo no início, e hoje a gente parte para o agir da campanha. E vira e mexe, algumas pessoas até chegam a cobrar, mas assim, cada ano a igreja lança uma campanha e nem dá tempo direito da gente preparar, da gente trabalhar aquela realidade e logo em seguida já vem outra e as coisas vão se montuando e a gente fica meio perdido. Bom, isso talvez possa ter um pouquinho de verdade, mas acho que uma coisa que a gente deve lembrar é o seguinte, que a campanha, se ela tem um lançamento, se ela tem uma abertura, se ela tem um início, né, eu diria que ela não se fecha, que ela não termina, que ela permanece. E permanece dando frutos, ainda que talvez não sejam frutos tão abundantes, mas são frutos que vão se tornando assim frutos perenes. Eu queria convidar então, já que a noite de hoje é dedicada a esse agir da campanha, que a gente fizesse uma pequena memória, por exemplo, olha, vejam quanto bem aquela campanha da Fraternidade sobre os Encarcerados continua fazendo até hoje, numa motivação para a pastoral carcerária, tantos grupos de pastoral carcerária que vão se formando, quantas APACs foram surgindo com um modo novo de se trabalhar, e muito disso vem de uma raiz de uma consciência nova que surgiu daquela campanha da fraternidade. Da mesma forma, a campanha da fraternidade sobre a não violência, né? Ou seja, imprimindo em nós e nos cristãos essa luta constante contra a violência. Se a gente for olhar do ponto de vista até bem prático, vejam quantas conquistas que a gente pode ver, por exemplo, assim, vamos mais próximo de nós. Talvez quando a gente hoje vai lavar o rosto, a gente já se preocupa em fechar mais a torneira, porque também teve uma campanha da fraternidade sobre o cuidado com a água, e a gente começou a ter um uso mais racional desse recurso tão importante e necessário para todos nós. Se a gente olhar um pouquinho, quantas iniciativas de coleta seletiva de lixo, de um cuidado maior com o planeta, de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com as pessoas, com os indígenas, com as crianças, com os idosos, com as gestantes, que vem desse cuidado com a vida. E quantas campanhas que vão se sucedendo e nos alertando para isso. E outro ponto de vista prático, vejam, talvez hoje, quando a gente chega num banco, a gente não se dá conta, mas tem uma fila de prioridade para as pessoas idosas, também no supermercado. Isso é fruto também lá da campanha da Fraternidade sobre os Idosos. A gente chega hoje, até nossas igrejas são também cobradas a trabalhar a questão da acessibilidade para o cadeirante, né, dos sinais sensíveis para as pessoas com deficiência. E se formos olhar, muito disso vem de acenos, de apelos que surgiram nas campanhas da fraternidade. E por que eu queria colocar isso logo no início? Porque tem hora que a gente assim olha para essa campanha ou para aquela outra, e às vezes você não vê assim, algo tão imediato, e a gente começa talvez a ver assim, talvez a campanha não tenha tanta força assim, não. Não. A campanha ela tem uma força extraordinária e que se a gente também levar isso um pouquinho mais a sério em nossas paróquias, em nossas comunidades, né, trabalhando melhor, né, motivando o nosso pessoal a abraçar a campanha de uma maneira assim alegre, de uma maneira envolvente, de uma maneira sadia, de uma maneira, né, não conflituosa, não, mas ou seja, de um empenho a serviço da vida.
Então, podemos dizer que cada campanha da fraternidade é uma plantinha que começa a dar frutos, e pode talvez não encher de uma vez, mas sempre tem um fruto nascendo daquela campanha. Então, ela precisa também de ser cuidada, de ser cultivada, de ser regada. E é nesse espírito que eu, então, convido a gente a alargar essa tenda da fraternidade, que é um convite feito, né, para o agir da campanha, que está assim na última parte do texto base da campanha. E eu vou tomar a liberdade de começar pela palavra de Deus. O Dom Valmor está até se recuperando de uma cirurgia por esses dias, mas ele diz que partir da palavra de Deus é o caminho mais seguro para a gente ter algo fecundo para transmitir às pessoas. Então, quem tiver com a Bíblia, tiver possibilidade, pegue, por gentileza, Isaías 54, de 1 a 10. Eu vou projetar aqui. Pergunto aí ao Padre Rodrigo, os demais, se está visível, só para a gente poder ter uma cena. Ok, irmão. Tá ótimo. Ótimo. Então, veja o seguinte, esse texto de Isaías é um texto assim bonito, um texto profético, e acho que ele pode assim ajudar a gente também a abraçar essa campanha da fraternidade, porque penso que o primeiro fruto concreto que a gente pode colher é de um empenho de todos nós para levar essa campanha adiante, porque senão ela vai ficar nos materiais produzidos, né, nos textos base, mas não vai chegar até nossas comunidades, até o nosso povo, não vai produzir os frutos que talvez poderia produzir. Então, veja o seguinte, olha, nesse texto de Isaías, que nos parece está aí talvez dentro de um contexto já de volta do exílio, de uma esperança de sair de uma situação difícil para dias melhores, olha o que o profeta nos coloca. Tá? De Isaías 54, de 1 a 10. Cante de alegria, estéril que não dava luz. Exulte com alegre canto, você que não tinha dores de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos que a casada. Diz Javé. Aumente o espaço de sua tenda. Ligeira estende a lona, estique as cordas, finque as estacas, porque você vai se estender para a direita e para a esquerda. Seus filhos herdarão nações e povoarão cidades desabitadas. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se envergonhe, pois você não sofrerá humilhação. Você esquecerá a vergonha que passou na juventude e nunca mais se lembrará da vergonha de seu tempo de viúva. Porque o seu marido é o seu Criador. O nome dele é Javé dos Exércitos. Quem redime você é o Santo de Israel. Ele é chamado Deus de toda a terra. Javé chama você como a esposa abandonada e abatida, como a esposa da juventude, a repudiada. Assim diz o seu Deus. Por um instante eu abandonei você, mas com imensa compaixão torno a reuni-la. No ímpeto de ira, por um momento, eu escondi de você o meu rosto. Agora, com amor eterno, volto a me compadecer de você. Diz Javé, seu Redentor. Como no tempo de Noé, agora faço a mesma coisa. Jurei que as águas do dilúvio nunca mais iriam cobrir a terra. Da mesma forma, agora eu juro que não deixarei minha ira se inflamar contra você e que nunca mais vou castigá-la. Mesmo que os montes se retirem e as colinas vacilem, meu amor nunca vai se afastar de você. Meu amor nunca vai se afastar de você. Minha aliança de paz não vacilará. Minha aliança de paz não vacilará. Diz Javé, que se compadece de você. Palavra do Senhor. Pois bem, minha gente, eu acho esse texto assim, de um encantamento, e penso que a gente precisaria até mesmo, e penso que a campanha pode nos ajudar a recuperar um pouquinho também dessa mística da palavra de Deus em nós, em nossas comunidades. A gente precisa, como que assim, estar mais banhados dessa palavra, para que ela possa, assim, como que transbordar a partir de nós.
A gente não pode ter assim a leitura bíblica, o estudo bíblico, a reflexão bíblica só para despesa. A gente tem que ter um pouquinho mais, é porque quando a gente tem assim para transbordar, é que a gente tem daquilo da despesa da gente, mas transborda naturalmente para o espaço que a gente convive, seja aí no ambiente de serviço, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de uma escola, seja no ambiente da rua, seja no ambiente de esporte. Então, assim, que a palavra de Deus deve transbordar a partir de nós. E aí nota aqui o seguinte, olha com que carinho que Deus olha para o seu povo, e a gente poderia aqui fazendo assim uma analogia, com que carinho que Deus olha para a sua igreja diante dessa campanha da fraternidade. Os desafios são grandes. A violência tem crescido, né? A rixa entre famílias, grupos, comunidades, facções rivais tem crescido. Nós temos pessoas que se convertem ao evangelicismo, mas continuam no tráfico, continuam armados, continuam matando e até usando o nome de Deus para matar. Então, tudo isso nos desafia. Tudo isso é um universo que a gente se sente, às vezes, tão pequeno, né? Então, ou seja, talvez nós estejamos mais ou menos comparados com aquela situação do profeta também. Levanta e come, porque essa caminhada é superior às suas forças, né? O profeta Elias. Então, essa campanha nos desafia. O que ela pede de nós é superior às nossas forças. Mas agora, qual a garantia, qual a certeza que nós temos? É que se Deus olha para nós, ele olha para nós como olha para uma mulher que antes não podia se engravidar, mas agora está pronta para dar à luz. Então, nesse sentido, também nós, cristãos, cristãs, devemos como que estar assim, grávidos desse desejo de fazer o bem, grávidos dessa nova humanidade querida por Deus, como foi o apelo feito no mês da Bíblia desse ano, vestir-se de uma nova humanidade, né, tirada aí da carta aos Efésios. Nós devemos estar assim grávidos desse desejo de transformar o mundo para melhor, a começar da nossa família, da nossa comunidade, do lugar que a gente mora. E aí, né, num ato assim, de muita esperança do texto, né, diz aí, alarga o espaço da sua tenda. Olha, alargar esse espaço da tenda significa que esse amor a Deus que nós temos, que é algo tão bonito, esse amor que a gente quer viver em família, que é algo tão sadio, não pode ficar só restrito a esse espaço entre nós e Deus, e só entre nós e a minha família particular, ou os meus entes mais próximos, aqueles que eu partilho os laços de sangue. Estica o espaço da sua tenda, é um apelo de Deus para nós, para assim, estica essa fraternidade. Estica essa fraternidade para que ela alcance a todos, e a começar daqueles que precisam mais, daqueles que sofrem mais. Então, ligeira, estica as cordas, né? Diz aí, né? Estique as cordas, finque as estacas. E é interessante quando a gente está esticando uma lona, uma barraca, a gente também tem esse cuidado de amarrar uma corda e lá fincar uma estaca bem fincada e amarrar para que ela possa se sustentar. Então, vejam, não pode ser algo também vivido só no período quaresmal. Tem de se estender para além da quaresma. Tem que ser algo que a gente assume como um projeto de vida. Ou seja, esse modo de viver mais humano, mais fraterno, mais solidário, mais próximo das pessoas, né, que supera o ódio, que supera o rancor, que supera a violência, não pode ser algo apenas assim, durante a quaresma eu vou fazer isso. Não, tem que ser um projeto de vida. Um projeto de vida que nos envolve, que faz de nós pessoas melhores e para que com o nosso jeito de ser um pouco melhor, a gente convença outras pessoas também a ser pessoas melhores. Dizer que vale a pena a gente viver por causa do Evangelho. De que vale a pena a gente colocar o Evangelho na vida. Então, penso que daí parte esse agir da campanha. E muito o texto vai dizer assim, não tenha medo, não se envergonhe. Então, a gente não pode ter medo, tá, de seguir Jesus Cristo.
não ter medo de testemunhar o bem, não ter medo de testemunhar a verdade, não ter medo de ser justo, né? Hoje em dia parece que assim, a pessoa quando deu um troco a mais e a pessoa devolveu o troco, aquilo fica como se fosse um heroísmo de quem devolveu aquele troco a mais. Não, isso não é heroísmo, isso é o normal da vida. Então, assim, a gente tem que voltar a essa normalidade, que o normal é ser justo. Ser injusto é que é normal. O normal é ser honesto. Ser desonesto é que é anormal. Então, da gente, assim, colocar isso como a normalidade da nossa vida. A honestidade, a justiça, a fraternidade, o bem-querer, o bem-viver, né? E assim por diante. Né? Bom, a gente poderia ir longe nesse texto, mas assim, né, nós vamos ficando por aqui, e eu só queria dizer assim, voltar nesse finalzinho. Né? Nessa campanha, nós não estamos sozinhos. Deus está do nosso lado, como diz aí no verso 10. O meu amor nunca vai se afastar de você. A minha aliança de paz não vacilará. Olha, amor e aliança de paz. Então, acho que é com esses princípios que a gente abre esse agir da campanha. Tá? Devemos ser pessoas que, iluminadas por Deus, guiadas por Ele, né, buscam viver esse amor, buscam refazer essa aliança de paz na onde nós vivemos, aonde o Senhor nos plantou. E aí, eu queria convidar aqui para, olhando um pouquinho o que aparece aí na tela, somente a ação, e por isso então que a campanha sempre tem essa parte do agir, somente a ação é capaz de romper as bolhas. Nós estamos notando que hoje tem muitas pessoas que estão fechadas, né, nessas bolhas e quase sempre alimentadas por um desejo de ódio, de vingança, um medo que torna as pessoas também agressivas, violentas. Mas é o nosso agir, o nosso modo de ser presença que pode ir furando essas bolhas. Tá? Então, veja, não dá para a gente, às vezes, discutir com a pessoa, mas o meu modo de agir é que pode fazer a diferença. Se chega com violência, eu não vou responder violência com violência. Se chega com gritaria, eu não vou responder gritaria por gritaria. Se chega fazendo dono da verdade, né, eu não vou abrir mão das minhas convicções, daquilo que está em fidelidade ao Evangelho, a Jesus Cristo, a seu projeto, mas eu não vou partir ali, né, como que para ter a razão ou querer ganhar a pessoa naquela discussão. Mas eu vou ter firme. Talvez como Jesus, né? Quando estava lá para ser apedrejado, para ser empurrado o precipício abaixo, diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, finalzinho do capítulo 4, que Jesus, passando por entre eles, seguiu o seu caminho. Então, também, se no meio dessas dificuldades, não vamos ficar batendo cabeça com cabeça, não vão ficar criando confusão, não vão ficar respondendo fake news com fake news, nem coisas assim desse tipo. Mas que, passando em meio a essas dificuldades, vão seguir esse caminho da justiça, essa prática do evangelho, apontado pela campanha da fraternidade. Por isso, então, esse estender as lonas indica também descobrir aquilo que nós podemos fazer de concreto para proteger aqueles e aquelas que ainda se encontram fora dessa fraternidade querida por Jesus, daqueles que não são reconhecidos como irmãos. Então, de incluir as pessoas, de ser próximo, acolher e não discriminar. Então, se tem pessoas que estão sendo discriminadas, seja pela sua condição social, por ser pobre, por ser morador de rua, né, por ser desempregado, a minha atitude vai ser diferente. Se tem pessoas que estão sendo discriminadas, até mesmo, né, por uma questão da homossexualidade, eu vou procurar olhar essa pessoa com o olhar de Deus. Vou tentar descobrir como é que Deus olha para essa pessoa, para eu também ser capaz de olhar para essa pessoa de um modo diferente, de um modo que não exclui. Isso é esticar as cordas. Né? E se esticar as cordas significa também uma atitude de saída. Então vejam como que o Papa Francisco vem nos chamando para essa saída das periferias. E quando fala as periferias, ele tanto situa as periferias geográficas,
que são nas periferias das cidades, os altos de morro, as favelas, os lugares mais empobrecidos, os lugares aonde ninguém quer ir, são também os hospitais, são as cadeias, as prisões, são os asilos, né? Os lugares aonde as pessoas estão sendo amontoadas, porque às vezes desprezadas pela própria sociedade que não consegue incluí-las. Então, nós somos desafiados a ser essa presença nessas periferias. E periferias também existenciais, que aí, né, vejam, né, nós padecemos no nosso país, né, de um número enorme de pessoas que estão na linha do suicídio. Um suicídio que atinge juventude, suicídio que atinge o clero, e às vezes a proporção que atinge o clero, às vezes é maior ainda do que atinge a população como um todo. Então, são periferias que cobram essa nossa fraternidade. E talvez nos desafia, porque a tendência de que está nesses momentos difíceis é justamente de se fechar. E nós somos chamados a aproximar, né? Estar atento, perceber. E pode ter certeza, temos aí situações de tantos adolescentes que estão com, né, estão se cortando, estão se mutilando. E esse se cortar, no fundo, é um grito. Esse corte externo é uma forma de extravasar a dor que está lá dentro. Então, como a gente também ser próximo a essas realidades, a essas periferias, que às vezes estão perto de nós? Então, não ignore, sendo que tenha ou alguém da comunidade, algum vizinho, algum familiar que está numa situação desse tipo, é hora da gente tentar aproximar, não aproximar no sentido assim de como dono da verdade. Não, na fraternidade, de ser próximo. Talvez não vai nem dar para tocar direto no assunto, mas talvez essa pessoa está precisando de um ombro amigo, de uma presença, de ir lá, talvez numa visita mais a miúdo, que talvez nem vai dar para tocar naquele problema, mas de você ser uma presença que, de certa maneira, abre um horizonte novo para essa pessoa. Então, isso faz diferença. Estica, então, as cordas. E o agir da campanha, ele está desenvolvido dentro do texto base em três perspectivas. Numa dimensão pessoal, numa dimensão comunitária e numa dimensão mais social. Logicamente, eu não vou passar aqui todos os detalhes que estão lá, porque ninguém está dispensado, né, Padre Rodrigo, do texto base da campanha, não. Né? Então, o texto base não está dispensado. Aqui é um aceno, né, mas para a gente depois voltar, né, é um facilitador para a gente chegar lá no texto base. Mas ele continua aí como uma ferramenta importante para todos nós. Mas vejam, na dimensão das ações pessoais, então vem assim, o que eu posso fazer de imediato nessa campanha para alargar essa fraternidade? Para essa fraternidade adquirir, de fato, essa dimensão social. Vejam, não é só pessoal, familiar, não é só uma fraternidade familiar, não é só uma fraternidade comunitária, mas nós estamos tratando de uma fraternidade social. Então, ela implica esticar a lona, estender a corda e ir mais longe. Então, a primeira coisa, o que eu posso fazer? Rezar pela fraternidade e pela paz. E isso não é coisa de menor importância, porque tem um axioma, um ditado latino, né, que diz assim, lex orandi, lex credendi. Ou seja, aquilo que eu rezo diz daquilo que eu vivo. Então, eu não vou conseguir ser de fato uma pessoa fraterna, uma pessoa de paz, se eu primeiro não cultivo isso na minha oração, na minha vida cotidiana de oração. Então, a oração vai convertendo a nossa vida. Então, é um processo. Então, a oração não pode ser apenas assim, um momento isolado do meu dia. Não, mas é aquele momento que potencializa o meu dia, que me faz, de fato, viver em sintonia com o Evangelho, que me faz, de fato, viver em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com o projeto de Jesus. Então, esse primeiro passo é muito importante, da gente rezar pela fraternidade e pela paz.
Lembra que Jesus dizia que há certos demônios que só se expulsam com jejum e oração? Então, tem hora que também nós somos dominados por um certo ódio, por um espírito de vingança, por um desejo de tirar a forra. E se não for na oração, esses demônios não saem, não. Então, a gente precisa de trabalhar isso com sinceridade, porque a oração, ela nos muda a partir de dentro. A gente precisa desse encontro de qualidade com o Senhor para que sejamos transformados a partir de dentro. Outra coisa, cultivar o perdão. Tem pessoas que rezam o Pai Nosso, e o Pai Nosso é muito interessante, porque no Pai Nosso a gente diz para Deus que Ele pode perdoar a nós só o tanto que a gente dá conta de perdoar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É como se a gente dissesse para Deus assim: olha, se eu não estou dando conta de perdoar, o Senhor também não está obrigado a me perdoar, não. Mas como a gente quer o perdão de Deus, então é muito importante a gente ser mais generoso no perdão. E, gente, o perdão torna leve, porque enquanto a gente carrega essa mágoa, ela vai pesando a caminhada da gente. E quando a gente perdoa, a gente se liberta. Quando a gente perdoa, a gente se torna mais leve. A vida se torna melhor, se torna mais cheia de encanto. Então, ao rezar o Pai Nosso, lembre-se sempre, né? Perdoai-nos as nossas ofensas. Então, estou devendo perdão a alguém? Então, se eu estou devendo esse perdão, eu vou perdoar, eu vou, né? Me lembro até de alguém que, no encontro de casais, orientava os casais para toda noite rezar o Pai Nosso de mãos dadas, e quando chegar esse pedacinho, perdoai-nos as nossas ofensas, aí recomendava, olha, nessa hora, vocês dão uma paradinha, e se alguém tiver devendo alguma coisa para o outro, acerta aí. E depois termina o Pai Nosso, porque dormir devendo ao marido, devendo à esposa um perdão, não vai ter uma noite boa. Então, faz as pazes, porque aí vai dormir melhor e a vida vai continuar melhor. Então, a gente também ser generoso no perdão, na solidariedade, que vai se tornando mais natural, é quando a gente perdoa. Então, como é que eu vou também ser mais solidário, mais próximo de quem precisa? É se eu tenho um coração aberto. Então, o perdão nos torna também mais solidários, mais fraternos, mais próximos. Outra coisa, o que a gente pode fazer do ponto de vista pessoal? Aprofundar um pouco mais o estudo da Bíblia, da palavra de Deus, porque a palavra, ela vai dando a direção para nós. A palavra ilumina o caminho, né? Vejam, nenhum de nós vai pegar aí uma lanterna e virar o foco da lanterna para os próprios olhos. Então, a Bíblia é como uma lanterna. Ela não é para poder a gente ficar só com os olhos nela, mas é para ela ajudar a gente a ver o que nós devemos fazer no dia a dia. Você então vira o foco dessa lanterna para sua frente, iluminando o caminho. E é nesse iluminar o caminho que a gente vai então descobrindo por onde que a gente deve seguir. Então, leia mais a Bíblia, retome os grupos de reflexão, os círculos bíblicos, porque é um espaço continuado. Me lembro de uma comunidadezinha lá do Bananal, lugar de Itarumirim, diocese de Caratinga, aonde um delegado chegou lá, né, e estava começando assim os grupos de reflexão. Ele sabia da história difícil do lugar, e ele percebeu que quando chegaram os grupos de reflexão foram diminuindo as mortes, as prisões, as dificuldades. E ele falou assim com o pessoal da igreja: aqui, vocês não querem levar esse trabalho para outro lugar? E aí indicou outra região, porque aonde chegou a palavra de Deus diminuiu prisão, diminuiu, né, os conflitos, diminuíram as mortes. Então a gente precisa acreditar nessa palavra de Deus como essa ferramenta que transforma a vida das pessoas. Então, aposte nos grupos de reflexão, nos círculos bíblicos, nos encontros com a palavra de Deus, né? Estude um pouco mais o texto base da campanha da fraternidade. A Fratelli Tutti, que é essa carta do Papa Francisco sobre a fraternidade universal, é uma preciosidade. E o Papa Francisco não escreve difícil. O Papa Francisco escreve numa linguagem bem acessível. Então, retome a Fratelli Tutti. Vamos
vão fazendo com que esses textos façam mais parte da vida da gente. E olha, para poder dizer o seguinte, a Fratelli Tutti é algo que você encontra com facilidade na internet, está disponível. Então, é muito fácil. Então, qualquer coisa, nos escritórios paroquiais, você pode pedir também, pode encomendar, se não tem lá, encomenda. Mas, assim, a gente precisa de ter isso mais à mão, para a gente poder, assim, viver aquilo que a igreja nos propõe. Então, faz parte dessa ação pessoal. Outra coisa, descobrir formas criativas de trabalhar a campanha da fraternidade. É muito interessante como assim, tem professores que pegam a campanha e trabalham a campanha em sala de aula, tem catequistas que trabalham a campanha lá na catequese, tem grupos de jovens que encontram formas de trabalhar isso no meio da juventude. Então, trabalhe isso de forma criativa. Por exemplo, o que impede, por exemplo, de você descobrir uma coisa bacana da campanha da fraternidade, você conversar um pouco disso com seus amigos de trabalho, num horário de almoço, numa tarde, vamos rezar um pouquinho aqui, né, um trechinho dessa campanha. Então, descobrir formas criativas de envolver as pessoas nisso aí. Então, acho que tem muito caminho, tem muita possibilidade, tá? E além daquilo que é do dia a dia também, de você procurar ser mais próximo das pessoas, né? E aquelas palavrinhas mágicas também que ajudam a largar a tenda da fraternidade, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado, que bom te ver. Então, da gente assim, e tendo uma abertura maior para com os outros. Tem hora que a gente senta num ônibus e até que a pessoa do lado prove o contrário, a gente já imagina que aquela pessoa é suspeita. E às vezes não é tão fechado assim. De repente a gente pode alargar. Então, da gente assim, ser pessoas que se abrem um pouco a essa convivência, a essa abertura com o outro. Isso vai nos ajudando a converter. Então, pequenas pistas em torno de algumas ações pessoais. Bom, algumas ações comunitárias, para a gente pensar agora em termos de comunidade. Aí agora a comunidade de fé, o lugar onde a gente celebra, onde a gente vive a sua fé. Bom, não precisa nem dizer, o padre Jean Paul, né, falou e explicitou muito bem a importância da gente participar da coleta nacional da solidariedade e dos projetos que são trabalhados a partir disso aí. Não sei se o padre Rodrigo conseguiu lá, ele ficou até de talvez apresentar algo daquilo que tem sido realizado já em termos, né, com os recursos dessa coleta nacional da solidariedade. E aí, gente, nós sabemos que tem grupos assim, até mesmo da igreja, que são assim um pouco, até diria, vamos usar essa palavra, se não for mais acertado, depois a gente encontra outro. Mas assim que usa até de certa maldade, como por exemplo, de colocar na traseira de um ônibus no Rio de Janeiro, né, não contribua com a campanha da fraternidade. Ou seja, isso é algo desleal, porque é uma proposta da igreja, a igreja faz isso com muita seriedade, e pessoas da igreja, né, têm até direito de pensar diferente, né? Mas fazer uma atitude dessa natureza é se colocar, é ferir a comunhão eclesial. Então, a gente precisa, assim, de, né, não só apenas ir à igreja, mas de perceber que nós somos a igreja. E se nós somos igreja, então eu vou abraçar aquela proposta que é uma proposta da igreja. Então, a campanha da fraternidade é uma proposta da igreja para todo o Brasil. A campanha da fraternidade, ela é um grande exercício de uma comunhão eclesial. O que ela quer favorecer é uma comunhão. Imagina, é o Brasil inteiro fazendo força numa mesma direção para acudir uma situação, uma realidade que clama ao Evangelho. Então, a gente quer dar uma resposta evangélica, a partir da palavra de Deus, a essa situação que desafia a nossa humanidade. Então, né, da gente assim abraçar. A igreja não é a CNBB, a igreja não são os bispos. A igreja somos todos nós, guiadas pela CNBB, guiadas pelos bispos, que são os nossos pastores e vão nos indicando esse caminho a seguir. Então, alargar as ações de uma igreja em saída. Nós já temos em nossas paróquias, com certeza, muitas iniciativas que já estão sendo feitas. Por exemplo, olha, às vezes nossas paróquias temos assim grupos de apoio às pessoas moradores de rua.
Então, se já tem isso na paróquia, como é que a gente pode fortalecer esse trabalho? Isso é alargar também essa fraternidade universal. De repente, nós temos lá um grupo de apoio às mulheres prostituídas. Nós temos lá na comunidade uma pastoral social. Nós temos lá na comunidade um grupo de apoio à pastoral da criança. Então, reforçar as pastorais sociais, reforçar essas pastorais que vão até as periferias. Então, é caminho dessa fraternidade universal que vai se construindo. Então, da gente ajudar as pessoas, por exemplo, tem grupos também que trabalham, né, com casais em segunda união, que às vezes se sentem meio excluídos da comunidade. Vamos, então, reforçar aquilo que nós já temos em nossas paróquias. Porque também, né, cada campanha da fraternidade, ela não pode estar assim, cada ano criando uma pastoral nova, até porque vão se multiplicando tanto as frentes de trabalho que a gente não dá conta. Então, não é tanto assim, inventar a roda. Talvez a roda já está aí, mas é ajudar a fazer com que essa roda gire, né, dar força e gás aos trabalhos que nós já temos. Uma coisa que acredito que a gente pode fazer, veja, a maioria das nossas paróquias, e aí nas maiores, até a nível paroquial, nós já temos lá uma equipe da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, que já fazem esse trabalho de divulgar aquilo que a paróquia faz, as iniciativas da paróquia. Quem sabe a gente poderia, como fruto dessa campanha, pedir ao pessoal da PASCOM que, tanto no trabalho que já fazem, pudesse, assim, criar algo que educasse para o bom uso das redes sociais, que pode até mesmo ser na divulgação né, nas redes sociais, de dicas para usar bem as redes sociais, ou de repente, quem sabe, até montar um pequeno cursinho, um pequeno encontro para dar formação, porque, por exemplo, tem tantas pessoas assim que têm o celular e que usam as redes sociais, mas que têm muita dificuldade, sobretudo assim as pessoas assim dos cinquentinha acima. Então, quem sabe até mesmo promover o encontro para dar formação de como utilizar melhor as redes sociais, como evitar de estar passando as fake news, como se prevenir para, né, reconhecer o que é uma fake news. Então, quais caminhos que tem para isso? Então, penso que a gente poderia, assim, aproveitar um pouquinho melhor essa presença da PASCOM em nossas comunidades. Depois, vou tentar localizar, porque tem várias iniciativas boas em outras igrejas e até mesmo em outras religiões que estão nessa linha dessa fraternidade universal. Então, de repente, vamos imaginar aí que, talvez assim, tem lugares que isso é muito difícil, tá? Tem lugares em que as igrejas que são mais perto, até fisicamente, das nossas comunidades, são igrejas que não se abrem para nenhum diálogo. Não, mas, de repente, né, pode ser que tenha aí algum pastor mais aberto, alguma pessoa mais aberta, e que a gente pode descobrir assim, o que a gente pode fazer em conjunto para alargar essa fraternidade. Me lembro que em Governador Valadares, teve uma época em que a pastoral do menor de rua era coordenada por um membro da Igreja Metodista, numa parceria muito bacana com a caminhada da Igreja Católica. Então, ou seja, é possível parcerias que enriqueçam nesse sentido. Outra coisa, a gente pode promover estudos de doutrina social da igreja, porque a gente tem muita gente boa na igreja, mas que não conhece o que a igreja ensina em relação à doutrina social. E por não conhecer, às vezes até se posiciona contrário, né? Porque também, né, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, a gente conhecer um pouco mais a doutrina social da igreja é um caminho para a gente avançar nessa direção. Eu risquei o negócio e nem sei como que riscou, mas está riscado e preocupa, dá para, não atrapalha a leitura, não. Quem sabe também a gente, assim, encontrar meios e formas com gente, assim, de confiança da nossa igreja, para nos capacitar para enfrentar os discursos de ódio que estão se multiplicando. Discursos de ódio na internet, nas redes sociais e tudo. Quem sabe, então, a gente não poderia pensar, né? Quem sabe em uma parceria, onde é possível, com pessoas ligadas, assim, né, ao mundo da comunicação, tá?
Então, tem lugares assim que, por exemplo, que tem escolas católicas. Quem sabe, vamos procurar alguns professores da escola católica e assim, vamos, como é que a gente poderia se capacitar para enfrentar esse discurso de ódio, para poder vencer essa situação, tá? Depois, uma coisa que a gente pode fazer, está ao alcance de todos nós, é promover na paróquia, na sua comunidade, encontros para estudar a campanha da fraternidade. Então, tem os subsídios da campanha, tem subsídios para grupos de jovens, tem subsídios para reuniões de círculos bíblicos, tem subsídios diversos. As várias dioceses promovem também o seu material, tem material. Então, vamos reforçar, vamos fazer o empenho, vamos convidar mais gente para estar conosco nesse período da campanha, vamos fortalecer. É uma forma da gente estar esticando a lona, estendendo as cordas aí. E participar das iniciativas online, ou seja, esse aqui é um estudo, mas vários estudos com certeza vão estar aparecendo, e hoje essa ferramenta online é uma oportunidade, sem sair de casa, a gente tem acesso, né, sem pagar nada, é gratuito, então participar das iniciativas online, seja da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, seja do CNLB, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, tem iniciativas da Caritas, do Movimento Fé e Político e de tantas outras entidades, grupos, organizações, tá? Com certeza vai ter aí pessoal ligado ao Movimento pelo Clima, que também vai estar com ações nessa direção, da economia de Francisco e Clara, né? E de grupos outros, né? De confiança da igreja e que vale a pena a gente poder participar. Bom, vamos agora, brevemente, algumas ações comunitárias ou mais amplas, que vai para além da tá na linha da comunidade, mas vai um pouquinho mais longe. Ou seja, valorizar, então, isso que vem, que a gente pode chamar de sementes do bem, que nos conduz uma ética, não do viver bem, que é tipo assim, viver bem é você poder aproveitar de tudo. E o bem viver é buscar o necessário, porque a natureza tem recurso suficiente para atender a necessidade de todos. Mas a natureza não tem recurso suficiente para atender à ganância de alguns. A ganância é um saco sem fundo. Então, o viver bem vai na linha da ganância. O bem viver vai na linha de buscar o necessário para todos. Então, essas iniciativas que já são iniciativas da igreja, aproveitar mais isso, o Pacto Educativo Global, a Economia de Francisco e Clara, o Movimento Nacional do Clima, e esse processo sinodal que a gente está vivendo é um momento tão bonito na igreja, né, da gente decidir mais junto, planejar mais junto, discutir mais junto, de fazer, de fato, caminhar mais junto. Isso faz a diferença. Então, tem aí um livrinho que vale a pena depois retomar, é Realmar a Economia, tá? Que é dessa economia de Francisco e Clara. Tem aí a juventude envolvida aí na situação do clima e assim por diante. Tá? Bom, caminhando por finalmente aqui. Ações sociais. O que a gente pode também fazer a nível social é organizar, apoiar as campanhas contra os racismos e contra toda forma de preconceito. Ou seja, da gente superar esse racismo, essa ideia de um dominar sobre o outro, de um se julgar mais importante do que o outro. E aí, isso vai tanto assim do ponto de vista da gente pessoalmente não incidir nisso, mas como também assim da gente não veicular, como por exemplo assim nas redes sociais, piadas machistas, piadas que diminuem as mulheres, piadas contra a igreja, piadas, né, que envolvem Jesus Cristo, que envolvem também os símbolos litúrgicos nossos, né, ligados aí com a Eucaristia, com os sacramentos. Então, a gente assim ser a diferença que a gente quer ver acontecer. Outra coisa, a democracia, nós vimos como que a democracia está fragilizada. E olha, gente, a democracia ela pode de fato não ser perfeita, mas dentre os regimes conhecidos, é o regime mais participativo. A democracia, ela nos permite, se a gente errar um voto, a gente permite daqui a 4 anos corrigir. Se um governante não está bom, daqui a 4 anos nós temos o poder pelo voto de trocar esse governante. Mas só que
a democracia ela vem sendo descalçada, a tal ponto ela está tão fragilizada que a gente corre o risco de perder o que é um ganho social. Então, ela precisa de ser aperfeiçoada, mas não negada, não descalçada. Então, a gente, fruto dessa campanha, para a gente poder alargar essa fraternidade universal, a gente precisa de promover a democracia, a gente precisa de promover a paz, a gente precisa de lutar contra toda forma de violência, contra toda forma de injustiça, contra toda forma de dominação. Outra coisa é a gente popularizar e procurar até conhecer melhor a chamada justiça restaurativa. Não é a primeira vez que a campanha da fraternidade trata disso, não. Tá? Vejam, em geral, a gente pensa a justiça como punição, uma justiça que pune. Então, a pessoa errou, então ela vai ser punida, então ela vai ser presa e vai ter que, por assim dizer, pagar pelos seus erros, pagar pelos seus crimes. A justiça restaurativa diz o seguinte: olha, você errou, você cometeu um crime, você fez o que não deveria fazer, mas agora nós precisamos de trabalhar você para você sair daqui melhor do que você chegou. Então, é uma justiça que restaura a pessoa. Então, a gente precisa de avançar nessa direção. Infelizmente, o que acontece? Às vezes, hoje, um pai de família que foi preso, por exemplo, porque não estava pagando uma pensão de uma criança, o que é um delito, mas, de repente, ele é preso juntamente com outro de alta periculosidade. Um assassino, até um assassino em série. Então, a tendência é ele sair de lá pior. Então, a gente precisa de avançar nessa prática da justiça restaurativa. Então, conhecer, porque a gente conhecendo, a gente começa a valorizar, começa a perceber, começa a exigir também essa diferença. Fomentar também as pastorais que cuidam daqueles que estão nas periferias. A pastoral dos migrantes, né? A pastoral de rua, do menor de rua, né? A presença junto aos moradores de rua. Porque, olha só, se com toda dificuldade, né, sabemos que lá na rua tem tráfico, tem a dependência das drogas e tudo mais, mas se a gente distancia, o problema só cresce. Então, a gente precisa de aproximar, né? Há quem diga aí que quando a gente corre da assombração, ela cresce mais, e quando a gente enfrenta, ela desaparece. Então, a gente precisa de enfrentar essas situações, de ter, né, pastorais que cuidem dessas situações que estão aí nas periferias. Pastoral dos migrantes, do menor de rua, da mulher marginalizada, da pastoral né, de morros e favelas. Então, a gente precisa de avançar nessa direção para ser presença da igreja aí, para ser uma presença que converte. E depois, o texto base sinaliza, e aí você não precisa cair da cadeira aí não, né? Mas ele nos convida a dar passos para o amor político. É algo que o Papa Francisco trabalha muito na Fratelli Tutti, né? Na política, mas agora pense em política aí com P maiúsculo. Não é a politicagem, não é a troca de interesses, não é busca de vantagens pessoais, não. Quando se fala desse amor político, é que vejam o seguinte: olha, por mais que a gente possa ser bondoso e caridoso, de dar um prato de comida a quem está na nossa porta, de dar uma ajuda a uma pessoa carente no momento de necessidade, ou um agasalho na época do frio, isso não é o suficiente para que essa pessoa se torne um cidadão possuidor dos seus direitos, com plena liberdade, como um verdadeiro filho de Deus. Então, a gente precisa de quê? Fazer com que a sociedade dê passos para criar as condições para que todos tenham um emprego, para que todos tenham um direito a ter uma casa para poder morar, para que tenham oportunidade de estudar, oportunidade de criar a sua família com dignidade. Então, por isso a necessidade de a gente alargar a tenda, esticar as cordas em direção a esse chamado, esse amor político. Vejam, a política, ela é esse
mais alto grau da caridade. Tá? Por isso, então, a gente até retoma ao que está lá no texto base, que está também na Fraternitude, dar de comer ao desempregado é expressão de amor. Mas assegurar o direito ao trabalho a muitos é expressão intensa de amor, porque emancipa a pessoa, dá dignidade a ela. Então, daí a necessidade da gente alargar a nossa compreensão em torno também desse amor político. E a caridade política, ela engloba todos, tá? Mas o núcleo autêntico desse espírito da política é o amor preferencial pelos últimos. Nós vamos pensar a política não apenas para os meus interesses. Temos que sair dessa política do coronelismo, né, do sujeito que pega e assume um cargo político para poder fazer estrada para sua fazenda, para poder fazer uma obra mais particular, que privilegia alguns. Não, nós precisamos de pessoas que pensem a política para como coisa pública, é para todos, a começar dos últimos. Daí, então, a necessidade da gente dialogar, da gente buscar essa reconciliação, a paz, a favor do bem comum e na promoção dos mais pobres. É assim, então, a partir dos últimos, construir essa fraternidade universal que abraça a todos, sem discriminação, porque, como vimos ontem, e Dom Ayrton lembrou hoje, Jesus sacramentou que somos todos irmãos e irmãs. E entre nós, né, deve ser diferente o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. Perdão se eu me alonguei, mas é um pouquinho, né, dessa proposta da campanha a nível pessoal, a nível comunitário e alargando para o nível social. Agora, o texto base tem mais iniciativas. E ninguém está dispensado do texto base, não. Tá bom? Obrigado, Padre Rodrigo. Obrigado, irmão Mariano. Pode isso. Várias pessoas foram aí fazendo algumas partilhas, enquanto você fazia a apresentação, Mariano, sobre propostas, sugestões, né? Nós tivemos aí alguém que falou assim, olha que saudade quando nas escolas o tema da campanha da fraternidade era trabalhado, né? Uma outra proposta aí, inclusive do padre Evandro Bastos, né? Quem sabe nós nos apropriarmos das festas comunitárias, das festas dos padroeiros, né, para trabalhar um tema. E ele citou um exemplo: Maria, mãe, mulher, amiga de todos. Né? Então, são algumas propostas, algumas provocações que alguns irmãos e irmãs foram apresentando aí. Mas nós poderíamos fazer o seguinte: se caso tenha alguma pessoa que talvez queira trazer alguma proposta, algo que já está acontecendo, seja na sua diocese, no seu grupo, né? Pode ficar à vontade, nós vamos aqui de maneira bem sucinta, objetiva. Quem quiser falar pode ficar à vontade. A Dilma já levantou ali a mãozinha, então o Kaiser faz o favor de abrir o microfone da Dilma para que ela possa fazer aí a sua apresentação. Oba. Pronto, Dilma. Pode. Boa noite. Se eu falar muito, pode me cortar mesmo, viu? Fica à vontade. Então, assim, nesse agir hoje, desde ontem que eu estou sentindo assim a contemplação nessa campanha da fraternidade. A gente não pode falar da gente pessoal, né? A gente nunca fala o que a gente faz, mas está me cutucando desde ontem. E assim, nesse agir, nessas questões do agir da dimensão pessoal, comunitária, deu para ver, a gente vê o tanto que a gente precisa, né, de fortalecer, de criar, de fomentar as pastorais sociais, esse reencantar a política, né, é essencial hoje também, né, nós somos privilegiados na nossa arquidiocese de Mariana, nós temos a Escola de Fé e Política Dom Luciano, que é justamente, né, para a gente formar cristãos na política, para, de fato, a gente ter uma sociedade, né, do bem viver para todos. Mas o que eu quero me falar assim de pessoal, que assim, a gente sente que é uma iluminação de Deus mesmo, essa questão de ser irmão sem ser família.
há muitos anos aqui na minha casa é a casa de todo mundo com gente conhecida. Diocese de Caratinga, gente de Monlevade, que a gente na dimensão social, a gente acaba conhecendo muita gente na arquidiocese, né? Então tem um encontro de mulheres, tem um encontro tem uma assembleia, aí a casa está acolhendo gente, tem um encontro de pastoral de juventude, nós estamos acolhendo. Mas aí apareceu um fato interessante, que a gente ficava virando uma, como é que fala? Uma referência, né? Aí, a nossa cidade aqui, ela é referência em cardiologia. Então, vem muita gente de fora, né, para internar, fazer cirurgia de coração, e os acompanhantes não têm onde ficar, né? Então, em 2019, eu estava numa fase assim, muito para baixo, né? Eu tinha perdido minha mãe, e a gente está preparando o Fórum Social pela Vida em Barão de Cocais. E tinha uma família de Caputira, que aí me falasse, tem uma família que o pai, o marido está internado, não tem onde ficar. Eu falei assim, olha, era sexta-feira, segunda-feira eu vou para o Barão, porque tinha as missões, eu fui uma semana antes. Até domingo pode ficar aqui em casa. Aí aconteceu, chegou na sexta-feira, chegaram aqui, já o marido com o filho, né, e tal, tal. E aí, quando chegou no domingo, e aí, Dilma, como é que vai fazer? Não, eles vão ficar aqui em casa. Aí já deixei a chave com eles, já fui para Barão e ficaram aqui. E a gente tornou-se assim, irmão mesmo. E eu naquela necessidade de companhia, sozinha, que também sou viúva. Aí a Neuza já dormia na minha cama comigo. Então, assim, aquele negócio de ser irmão de verdade. E isso foi estendendo. Aí depois o Mariano deve conhecer o Farinhada. A Farinhada lá já manda alguém de Manhumirim para cá, o pessoal da família Zorzan. Aí vem a dona Mariquita aqui para casa. E a família ficou toda aqui também. Isso foi ano passado, eu tinha feito a cirurgia do pé. Falei, farinhada, eu não tenho condição de receber, porque eu não estou cozinhando, não estou andando. Não, sem problema nenhum. Aí o que aconteceu? A família já passou a cozinhar para mim. Então foi assim, essa vivência de irmão, sem a gente conhecer e passar a ser família, isso me tocou demais desde ontem, né? Esse chamado aí, né, de ser irmãos, iluminado mesmo por Jesus. Então, assim, é ruim falar da gente, né? Mas assim, quem me conhece sabe, quem estiver aí sabe que a gente faz isso, mas é muito interessante isso. E através disso, o mais importante é que nós passou então a criar uma casa de acolhida. Então já está com o projeto pronto, né? Isso já está rolando na dimensão social aqui da região. Já foi apresentado para os hospitais, teve uma reunião das pastorais uns 15 dias atrás, já foi apresentado para toda a região leste, né? Leste 1 nossa aqui. E se Deus quiser, a gente vai conseguir essa casa de acolhida. Então, assim, eu fico muito contemplada, né? Mas tem muita coisa para falar, mas é muita coisa. Então, a gente encerra por aqui. Obrigada. Nós agradecemos muito a sua participação, viu, Dilma? E parabéns, né? Lá no Santuário, a Basílica Nacional de Aparecida, tem lá uma grande frase, né? Acolher bem também é evangelizar, né? A Isabel está dizendo aí que no Santuário Santa Rita de Cássia, em Cataguases, fazemos uma tarde de formação da campanha e da fraternidade, envolvendo todas as comunidades, movimentos e pastorais. E durante a quaresma fazemos círculos bíblicos da CNBB. A Helenilze diz que desde 2009 trabalhamos os temas da CF como reflexão da festa de nossa padroeira, Santa Rosa de Lima. Então, muito obrigado. Algumas pessoas parabenizando o trabalho do irmão Mariano. Padre Nereu Pacífico, da Arquidiocese Diamantina. Existe um movimento chamado Living Peace Internos, que trabalha educação para a paz em nossa arquidiocese. Estamos lançando esse projeto nas escolas, aqui com o nome Projetos Construtores da Paz. Padre Nereu, onde está o senhor? Deixe-me ver se encontro aqui. O senhor não gostaria de falar sobre essa proposta? Kaiser, faça o favor de abrir o microfone do Nereu. Padre Nereu Pacífico. Pronto, boa noite a todos. Tudo bem, Rodrigo, Mariano, todos aí? Nós estamos trabalhando aqui, inclusive Dom Darcy enviou para nós, ele está presente aqui na reunião também,
enviou para todo o clero, e a gente passou na reunião, um vídeo que mostrava o governo de Manaus trabalhando um projeto usando um dado, que chamado de dado do amor, e que tem lá amar por primeiro, amor recíproco, sem citações bíblicas, mas toda voltada para a questão da experiência do cristianismo, sem falar que é cristianismo. E então passou várias experiências de alunos das escolas lá de Manaus, contando como que melhorar o relacionamento, perdoar uns aos outros. E aí nós pegamos carona nesse projeto, que é voltado para um movimento chamado Living Peace Internacional, e aí começamos a trabalhar esse projeto aqui na Arquidiocese. Algumas paróquias já estão lançando, umas mais avançadas, outras menos avançadas, fizeram reuniões com as escolas e começamos a organizar, né, este projeto para que haja uma educação para a paz. Eu coloquei até o link aí, que agora o tempo é curto para explicar tudo, mas é um projeto muito interessante e que ajuda as crianças, adolescentes e jovens a criar essa cultura da paz e a convivência com as diferenças dentro das escolas. Não sei se a Eliana, o Dom Darcy gostariam de cumprimentar, o Diácono Marcelo, que estão presentes aqui. Se alguém da Arquidiocese quiser complementar alguma questão, pode ficar à vontade, o Padre Nereu. Acho que é só eu mesmo. Tá certo. Obrigado, viu? De nada. A Simone também está com a mãozinha levantada, Simone. Eu. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou acompanhando, estou amando essa formação e a respeito do que o irmão falou, de muitos frutos que tiveram da campanha da fraternidade, né, tipo da carcerária e tantos outros, eu venho aqui falar um pouquinho da nossa paróquia aqui na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais, da Arquidiocese de Mariana. Eu, como catequista, eu já sou catequista há 27 anos, eu comecei com a minha turminha de 5 aninhos, eu não lembro o tema da campanha, porque na época nós não registramos, que eu achei que era uma coisa assim tão, como diz, sem graça, né, assim, né, feita na turma, que eu saía, eu só lembro que o tema era sobre a paz. E eu saí com as crianças, fiz uma bandeirinha para eles e saí com eles em torno da igreja com a bandeirinha gritando paz. Parou todos da catequese para ver o que estava acontecendo com os pequenininhos, né? E daí o coordenador gostou e fez com que a gente saísse no nosso bairro aqui, só na pracinha. E daí para frente, a gente sempre saiu com as crianças e foi aumentando, aumentando. Hoje depois de 13 anos, 12 anos, eu não me recordo bem, nós da paróquia Santo Antônio, nós saímos, que aí virou a caminhada da campanha da fraternidade, e a gente sai todo ano, só paramos na época da pandemia, que nós paramos, né? Mas nós saímos todo ano em caminhada sobre a cidade. Nós paramos a cidade de Ouro Branco, o centro de Ouro Branco, para passar a caminhada da catequese, da campanha da fraternidade. E dentro dos temas, a gente usa também, faz os propósitos, né? Igual o da paz, nós usamos camisa branca. Quando foi sobre natureza, nós distribuímos mudas de árvores. O ano passado nós recolhemos alimentos que foram, os alimentos que nós arrecadamos. A Defesa Civil falou que nós tivemos, o ano passado, em torno de 600 pessoas participando da nossa caminhada. E os alimentos nós mandamos para Pastoral Social, né, fizeram cestas, eles me falaram a quantidade de cestas, mas acabou que eu esqueci aqui. Mas foram, assim, bastante cestas, depois umas 28 cestas que eles fizeram. E há pouco tempo, eu encontrei uma criança que, na época, quando nós começamos, que nós fizemos a da natureza, com a muda de árvore, nós conseguimos 150 mudas de árvore e demos, né, distribuímos para as pessoas que passavam na praça, e uma menininha que nem era da catequese ainda, ela plantou a árvore dela lá no sítio deles, da família. E há pouco tempo, agora já é uma crismanda, e falando comigo que a árvore está lá até hoje. Então, assim, tia Simone, a árvore que ganhamos na campanha tem até hoje. Então, quer dizer, né, foram frutos. E é uma coisa muito bonita aqui na nossa paróquia, a nossa caminhada. E eu gostaria de ter, né, de falar isso, que nós, assim, o pouquinho que a gente faz, né, que a gente fez,
em termos da campanha da fraternidade na catequese, uma coisa que tem dado muito certo para nós aqui na Diocese de Mariana. Muito bem, Simone, obrigado. Teria alguma outra pessoa que esteja com a mão levantada? Não estou vendo aqui. Parece-me que por hora não. Dom Roberto, bispo de Janaúba, está aí presente desde o primeiro dia. Uma pequena provocação ao senhor, quem sabe o senhor tem uma palavrinha para nós. Muito bem, nós estamos aqui começando, né? Começamos no período da pandemia, então algumas iniciativas ainda são muito tímidas, né? Mas quando se falava da casa de acolhida, me lembrei lá de Juiz de Fora, que eu sou oriundo do clero de lá, Padre Davi, na Igreja do Rosário, perto do Hospital do Câncer, 9 de julho, criou a Casa de Acolhimento Betânia. Hoje é um prédio, né, onde eles acolhem as pessoas que vêm de outras cidades para fazer o tratamento ali do câncer ali em Juiz de Fora, né, acolhimento das famílias. Aqui em Janaúba nós estamos começando a conversar. Hoje mesmo eu conversava com o Padre Mateus, vigário-geral, e a irmã Madalena, que é das Irmãs Angélicas, trabalha aqui na Catedral. Nós estamos iniciando o Centro Diocesano de Caridade Irmã Dulce, com, vamos dizer assim, iniciativas muito tímidas ainda. Não é que seria salas de artesanato, coleta de material para empréstimo, né? Eu me lembro quando minha mãe se acidentou, nós tivemos muita dificuldade e conseguimos, né, emprestado muleta, cadeira, essas coisas, né? Então, estamos pensando em fazer desse centro também esse local. Além da distribuição de alimentos, né, que a Catedral já faz cerca de 60 bolsas, né, de alimentos. Aqui chama feira, né? Mas seriam as cestas de alimento, né, distribuído. E as irmãs têm feito um pouco esse acompanhamento. Temos muitas outras necessidades aqui, a própria pastoral carcerária, né, que está muito desarticulada e precisamos trabalhá-la melhor aqui, né? Então, tem uma iniciativa ou outra, a gente está com muitas ideias aí, estamos retomando, né? Eu cheguei, né? Fui ordenado e cheguei no período da pandemia aqui, né? Então, agora é que a gente está dando alguns outros passos mais aí nessa área social, né? Obrigado, Dom Roberto. Obrigado. Nada. Então, assim, de fato, eu até colocava aqui no chat, nós precisamos realmente de testemunho de fraternidade. O padre Jean Paul, o irmão Denilson Mariano, nos chamava muito a atenção, nos chamou muito a atenção para que o exercício da fraternidade ele deve começar comigo, né? É uma conversão que deve iniciar em mim e, a partir de mim, provocar o próximo, provocar meu irmão, provocar a minha irmã, né? Eu achei isso muito interessante, esta proposta do irmão Mariano, né? Frente a situações difíceis, dificuldade no diálogo, né? Eu dar o testemunho daquilo que eu acredito, né? E queremos também, então, mais uma vez, motivar, né, a todos nós. Aqui nós temos lideranças diocesanas, nós temos aí padres que estão à frente da coordenação diocesana de pastoral, nós temos leigos e leigas à frente das coordenações também das dioceses, e aqui são várias as pastorais, movimentos que fizeram as inscrições. Eu não vou aqui citar nenhuma pastoral, porque senão a gente vai correr um grande pecado de cita uma e faltam inúmeras outras, né? Então, nós temos várias coordenações em nível de diocese, de paróquia, de comunidade, de movimento,
Nós temos aqui também coordenação em nível do Regional Leste 2, por exemplo, está aí a Alessi, da Arquidiocese de Mariana, o CNLB, temos aí a Magda, que está no Ecumenismo, Diálogo Interreligioso, nós temos o Gilberto e a Silvia, que está na Pastoral Familiar. Bom, temos outras tantas pessoas aqui, mas, então, quem sabe nós, cada um de nós, no nosso lugar, a partir da nossa maneira, né, com as pessoas que nós somos chamados a liderar, a caminhar juntos, quem sabe nós nos organizarmos algum momento, seja uma noite, seja um amanhã, um domingo, né, para podermos trabalhar o tema da campanha da Fraternidade 2024. Somos todos irmãos e irmãs. Primeiro, obviamente, a fraternidade, né? Uma sociedade sem fraternidade se torna um espaço muito difícil, quase impossível de se viver. Essa casa comum que o Papa Francisco nos propõe a cuidar, a fraternidade, eu penso que seria algo bem concreto para podermos viver em paz. Então, esta movimentação com aqueles e aquelas que nós convivemos, seja na sua pastoral, no seu movimento, na sua comunidade, na diocese. Nós temos aqui a oportunidade de termos a gravação desses nossos encontros, o primeiro, o segundo e hoje o terceiro dia. Caso você deseje utilizar uma parte, né, dessas gravações em um momento de orientação da CF 2024, fique à vontade. Caso queira utilizar apenas o iluminar, ou apenas o ver, ou apenas o agir, ou todos os 3 dias, né, se utilize dessa ferramenta, né, para poder motivar ao exercício, o testemunho da fraternidade e da amizade social. Lembramos aí, mais uma vez, como nós falamos no primeiro dia, ontem, do gesto concreto da campanha da fraternidade. Eu vou aqui compartilhar uma tela, só um momento. Olha, nós temos aqui coletas específicas da Igreja Católica, lugares santos, que acontece na Sexta-feira Santa, óbolo de São Pedro, que é o dia da solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolo, Dia Mundial das Missões, que é o penúltimo fim de semana de outubro, e nós temos aqui a campanha da fraternidade e a coleta no Domingo de Ramos. E quando toda a comunidade, toda a diocese faz a coleta no Domingo de Ramos, qual que é o objetivo desta coleta? É subsidiar aquelas ações que trabalham de maneira muito concreta, seja com uma pastoral, um movimento, mas também algo, por exemplo, uma cozinha comunitária, uma horta comunitária, projetos sociais. De todas as coletas arrecadadas no Brasil todo, 60% delas vão para a CNBB nacional. A comunidade, a paróquia encaminha para a diocese, e a diocese, quando recolhe todas as coletas, do valor total, 60% a diocese encaminha para a CNBB nacional, e ali vai fomentar o fundo, 60% fica na diocese, né, para poder colocar em prática o Fundo Diocesano de Solidariedade, e 40% vai para a CNBB Nacional, para o Fundo Nacional de Solidariedade. Ontem eu apresentava aqui um dado dizendo que a arrecadação para o ano de 2023 da CNBB, do Fundo Nacional da Solidariedade, chegou aí à casa dos 7 milhões de reais. O Estado de Minas Gerais tem, por sua vez, vários projetos sociais
onde que o Fundo Nacional tem investido. Infelizmente, eu não consegui, o padre Jean Paul tentou ver lá com a equipe esses dados para poder me encaminhar, quantos projetos nós temos em Minas Gerais, qual o valor que foi investido já em 2023, mas eu não teria condições de passar aqui para os senhores hoje, nesse momento. Mas que seja aqui uma provocação, até mesmo aí para as nossas PASCONs, né, diocesanas. Na sua diocese, existe um projeto que o Fundo Nacional da Solidariedade investiu? Na sua diocese, existe um projeto ou existem projetos que o Fundo Diocesano de Solidariedade investiu? Quem sabe pudesse valorizar esses projetos e apresentá-los para a comunidade, fazendo ali um pequeno vídeo, dizendo o que o projeto faz, qual o valor que foi investido. E isto, com certeza, nos ajuda na motivação do gesto concreto da campanha da fraternidade. Mas também nós temos uma outra campanha, que é a campanha para a evangelização. Esta campanha ela acontece no terceiro domingo do Advento. E esta campanha, de modo bem específico, todo o valor arrecadado é destinado para a ação evangelizadora, seja na diocese, seja no regional, seja na CNBB nacional. Por exemplo, a comunidade tem ali a coleta neste final de semana. A paróquia tem a coleta nesse final de semana. Encaminha a coleta total para a diocese. A diocese, quando recebe todo o montante do valor total que ela recebe das coletas, 45% permanece na diocese para o fundo de evangelização, e aí para as ações pastorais, para o encontro, seja da catequese, PASCOM, pastoral carcerária, uma reunião, este fundo é para isso. 35% vão para a CNBB nacional e 20% da arrecadação total é repassado ao Regional Leste 2. E aqui, deste valor arrecadado, o nosso regional, ele tenta investir nas ações evangelizadoras que nós temos no regional. Por exemplo, este encontro formativo que nós estamos tendo, ele tem um investimento. De onde nós tiramos o recurso para fazer esse investimento? Deste valor arrecadado, com os 20% que nos é encaminhado, fruto da coleta da evangelização realizada no mês de novembro. Então, nós gostaríamos, assim, de trazer à tona como que nós nos organizamos, né? E também, de certo modo, uma certa prestação de contas, mas também dizer que como é importante esse nosso grupo tentar motivar a campanha da fraternidade no local onde você está presente. Nós temos aí algumas outras pessoas que fizeram aí as suas manifestações no chat. Nós temos ali a Rita Márcia, que levantou a mãozinha. Nós temos ali a tela é uma mulher, mas o nome está escrito Iago. Não sei se eu estou... É Maria Regina. Maria Regina, você já está aberta aí, pode falar, fica à vontade. Tá, obrigada. É o meu sobrinho, ele tem usado o meu computador e aí ele deixou, eu esqueci, desculpa. Não tem problema, não. Uma pequena contribuição, eu penso assim, quando muda o jeito de olhar para as situações, o amor fortalece. Só uma colocação aqui, bem rápido. Por exemplo, eu sou voluntária do Amor Exigente há muito tempo, né? Aqui em Pouso Alegre, quase 30 anos, né? E quando eu comecei, eu ouvia falar assim, o drogado, a drogada e etc., o mito. Depois que eu conheci esse grupo e já participei de vários congressos, quando eu falo o dependente químico, a pessoa
uma dependência química instalada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser respeitada, porque é uma doença, porque a essência do ser humano precisa ser respeitada. Muda. Então, quando nós vamos reeducando as pessoas na nossa comunidade, na nossa sociedade, a fraternidade acontece com amor pleno. Então, enquanto agentes de pastorais e movimentos, né, eu estou na pastoral da educação, eu estou na catequese, em vários movimentos, pastoral vocacional e etc., né? Então, quando nós vamos juntos, caminhando, né? Aproveitando esse espírito dessa sinodalidade, a nossa Diocese de Pouso Alegre está aí com o primeiro sínodo, né? Eu também estou aí nesses grupos, né, mais próximos, ajudando nesses estudos, documentos e etc., então, nós precisamos, vou falar uma coisa feia, peço até desculpa para os senhores e senhoras, né? Mas há muito estrelismo ainda em algumas pastorais e movimentos. Nós precisamos superar e vencer isso. Nenhuma pastoral, nenhum movimento é melhor, é mais importante, é mais lindo, é mais bonito do que o outro. Então, eu lembro de uma campanha da fraternidade, eu não lembro o ano e o tema agora, né? Mas tinha uma música muito bonita que fala forte para nós. A necessidade era tanta e tamanha que a fraternidade saiu em campanha. Então, isso me move muito, e a cada ano eu lembro, aí não é o hino, mas eu canto, porque eu acho bonito e tal, né? Então, nós precisamos superar ainda muitas coisas para estreitar nossos laços, né? Não é o caso nosso aqui, porque nós estamos aqui nesses 3 dias, né? Então, quando muda o jeito de olhar, é uma palestra muito bonita com o Padre Sérgio, lá do Sul, lá no Congresso do Amor Exigente, já há vários anos, lá em Maceió. Ele deu uma palestra muito bonita para nós e ele falou sobre isso, um texto bonito. Então, nós precisamos mudar o jeito de olhar para melhor acolher, para melhor incluir. E uma outra anotação, Padre Rodrigo, que eu fiz aqui bem rápido para concluir, que tem mais gente aí esperando e a hora já vai avançada, do amor exigente e... Ah, tá. Por exemplo, acolher também, falou que hoje o Mariano falou dos migrantes. Aqui em Pouso Alegre, nós temos, né, venezuelanos, haitianos, alguns que estão aqui na nossa diocese parando por aqui. Eu tenho trabalhado muito com os adolescentes na escola e tem dado resultado, né? Ah, é o venezuelano. Ele tem nome. Qual é o nome dele? Aí o haitiano, qual é o nome? Nós precisamos ser chamados pelo nome. Então, nós precisamos mudar uma questão assim e reeducar as pessoas, porque um vai reproduzindo para o outro de uma maneira negativa, entre aspas, né? E também a questão mães, uma moça solteira, engravidou, mãe solteira. Comecei na escola há muitos anos, né? Mãe é mãe. Né? Então, esse preconceito, essa discriminação. Então, a acolhida, quando o Mariano falou, eu grifei aqui com marca-texto, né? O acolher, o incluir. Então, eu que já sou professora aposentada, estou no cargo, etc. Então, às vezes, nós temos uma facilidade maior, porque né, a inclusão já chegou, faz tempo, etc. E tal. Então, nós já trabalhamos. Então, eu acredito, o Padre Rodrigo, né? Que nós precisamos, né? Eu mudei o compromisso de antes de ontem, de ontem, de hoje, para estar aqui, né? Então é gostoso. Nós precisamos de mais momentos assim. Pena que é só 1h30, 2 horas, tá um pouco, né? Pena que são só 3 dias, né? Então eu agradeço o espaço. É uma leve contribuição, né? Mas parabéns a todos vocês, organizadores, aos senhores, né? O meu abraço, as minhas orações. Estamos juntos, caminhando, graças a Deus. Muito obrigada, bênção. Muito obrigado, filho. Deus abençoe, viu? O Geraldo Magela, ele colocou aí para nós aí no chat, né, um vídeo que a Diocese de Divinópolis produziu, cujo Fundo Diocesano de Solidariedade investiu, né? Também o irmão Mariano postou aí no chat os slides que ele utilizou ontem e hoje. Quem tiver interesse pode já baixá-los. Rita Márcia, depois Dom Ayrton nos dando a bênção. Tá. Boa noite, gente. Eu vou retomar uma fala do irmão Mariano ontem. Eu me sensibilizou muito, é alguma coisa que a gente tem tentado desenvolver aqui com o apoio de Dom Paulo também. A respeito da questão do Espírito Santo,
porque a maioria que se envolve com a campanha da fraternidade é ativista. E a gente nota, né, que os devocionais eles ficam meio que rejeitados assim. E normalmente eles se unem e vão embora para outra cosmovisão, né? Outra visão de mundo e outra forma de participação na igreja. Eu acho isso interessante e eu sinto uma necessidade muito grande de tentar buscar criar um espaço dialógico, de aproximação. E muitas vezes a gente não consegue estabelecer o diálogo pela via da argumentação lógica, pelo raciocínio, pelo conteúdo. Às vezes são pessoas que não leram, não tiveram formação, mas, por outro lado, elas têm uma fidelidade, elas têm um senso, elas têm uma forma de manifestar a piedade popular delas, né, a prática devocional delas, na maioria das vezes é muito sincera. É muito interessante isso. E eu tenho tentado criar oportunidades de convivência, de atividades em que a gente vai não com um discurso, a gente vai simplesmente fazer amizade, a gente vai tentar rezar junto. Entende? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas eu fiquei muito assustada a partir de 2016 com tudo que aconteceu no Brasil e com o uso das TICs, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas foi muito assustador, com consequências graves, sabe? Então, eu acho que é interessante isso, a gente tentar, enquanto PASCOM, né? A gente também tentar dialogar com todos. Às vezes eu evito postar coisas na página da nossa paróquia, exatamente porque vai todo mundo embora, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? E tentar respeitar os limites das pessoas, né? Eu acho que essa coisa toda só vai se dissolver, não vai ser a poder vamos dizer, entre aspas, doutrinação. Eu acho que vai ser a poder de oração mesmo, de aproximação nesse campo, para exatamente abrir para o Espírito Santo chegar no coração das pessoas, né? Mais do que no intelecto. Não sei se ficou claro, mas eu senti necessidade de colocar isso para propor para reflexão, né? Muito obrigado, viu, filho? Muito Eu que obrigado. agradeço. Deus te abençoe, viu? Amém. Então, finalizando aqui, a nossa gratidão a todos que participaram, estão participando mais uma vez, a nossa gratidão ao Padre Jean Paul, irmão Denilson Mariano, que com muito carinho, alegria e disponibilidade nos ajudaram nesses 3 dias, né? Que Deus os recompense cada vez mais. E eu estou aqui em Belo Horizonte, trabalho na Secretaria Executiva do Regional Leste 2, me coloco à disposição de cada um de vocês, naquilo que nós pudermos ajudar, nós estamos juntos, e então, se caso precisarem, podem nos procurar, nós estamos por aqui, tá bom? E obrigado mais uma vez, e que Deus nos abençoe. E passo então aqui a palavra final ao Dom Ayrton, que é vice-presidente do Regional Leste 2, para as suas considerações finais e a bênção final. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Acho que essa noite foi bem proveitosa. Acho que encerramos bem esse tempo de preparação para o nosso trabalho lá onde nós estamos, onde Deus nos colocou. Acho que nós podemos nos enxergar como colaboradores do povo de Deus. Devemos partilhar a experiência de fé que nós vivemos e dar um testemunho dessa fé. E aí, por graça de Deus e não é por coincidência, a senhora Rita lembrou agora no final
que tudo aquilo que nós fazemos, falamos, orientamos, isso é para o bem de todos, não de uns sobre os outros. Mas temos que considerar todos os irmãos e irmãs, inclusive aqueles que nem sempre compreendem tudo, porque também nós não compreendemos tudo. A gente fala que as pessoas não, às vezes, dizemos que as pessoas não compreendem muita coisa das orientações, daquilo que a igreja faz, dos projetos, mas nós também não compreendemos essas pessoas. Então, não adianta nós ficarmos nos distanciando. E hoje nós falamos muito da aproximação, do diálogo, do estar presente, estar juntos. E, por isso, eu gostaria de convidar nesse último momento, convidar a todos para rezarmos juntos o Pai Nosso. Essa oração que nós rezamos é um pouco a oração característica de todos nós, porque nós somos discípulos de Cristo, trabalhamos não para o nosso próprio bem, mas para o bem dos outros. E se trabalhamos vendo nos irmãos e irmãs, especialmente nos que mais sofrem, o rosto de Cristo, nós cumprimos a vontade de Deus. Não cumprimos os nossos desejos e as nossas paixões. Então, pensemos nos nossos irmãos e irmãs que necessitam da nossa presença, da nossa palavra, da compreensão que nós temos também das coisas. E rezemos, então, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou dar a bênção, então, e que nós sejamos felizes e que saibamos ser um sinal da bênção de Deus lá onde nós estamos. Eu costumo dizer que Deus nos colocou onde nós estamos, não somos nós somos chamados por Deus e onde nós estamos, nós respondemos ao chamado de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, uma boa noite para todos e um agradecimento muito carinhoso e muito afetivo a todos que participaram dessa noite de hoje. E certamente nós vamos multiplicar isso para mais uma pessoa, mais duas ou mais três pessoas, e aí nós fazemos chegar muito longe a mensagem do Evangelho. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, Padre Rodrigo, obrigado aos irmãos bispos que participaram, e obrigado a todos os fiéis e leigos e leigas que estiveram aqui presentes conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Padre Rodrigo. Obrigado, Dom Ayrton.